NEC IGV Top 1. Fala, rede de IGV da ESEC no Brasil. Eu sou o Edson, NST Specialist de Global Home para esse termo. E aí, aquele combinado do outro vídeo, estamos aí para tirar dúvidas, estamos aí para colocar todos os nossos intercambistas em casas de família e estamos aí para assumir aquele compromisso de entregar uma rede de IGV cada vez mais sustentável. E esse vídeo é um vídeo focado em vendas, é um vídeo focado em proposta de valor e aí na etapa de consideration do Customer Flow. E aí, sobre a nossa proposta de valor, tá aí falando do que a gente vende, né? Na real, o que a gente vende é uma experiência baseada em aprendizado e conexões multiculturais, através da oportunidade de hospedar voluntários internacionais. E é isso que a gente vende. Sobre os nossos benefícios, então, a gente traz como benefícios isso aí que está aparecendo na tela. E de todos esses benefícios, o que eu mais quero falar é sobre a oportunidade de impactar socialmente a cidade em que vive. É muito importante que a gente conecte isso, esse benefício ao host e que a gente faça ele entender que ele é personagem principal em Global Home, que a gente só tem intercambista porque a gente tem casa e que ele está impactando diretamente a cidade dele quando ele abriga um intercambista. Top? Sobre os nossos mínimos, e aí ele tem que ofertar um tempo mínimo de 6 semanas de acomodação, um lugar para o intercambista dormir, acesso às áreas comuns da casa, um local para o intercambista guardar suas coisas, acesso gratuito à energia e água e a experiência completamente voluntária. Um ponto de atenção é o seguinte: se você tem mínimos diferentes desses mínimos que você está vendo, não tem problema, desde que os seus mínimos contenha tudo que está nesse slide. Por exemplo, um mínimo que você pode setar eu quero hosts que possam hospedar, que possam fornecer 3 alimentações. Se você conseguir fazer isso no seu escritório, está valendo a pena e eu vou gostar porque as nossas vagas vão ficar cada vez mais competitivas e a gente vai trazer muito mais intercambista para o Brasil. E aí, sobre a fase de consideration, tem lá o Customer Flow, e a fase de consideration é a fase de fato de venda, é a fase que a gente vai abordar o lead que caiu no pódio. E aí tem as nossas métricas diárias, então todos os status e as nossas conversões ideais, e aí vão garantindo que o seu processo está regido por essas conversões. Sobre a ferramenta que a gente usa para fazer uma accountability system, a ferramenta que a gente usa para ter insights, para fazer análise do nosso processo, ferramenta que a gente usa para ter gestão de dados, ferramenta que a gente usa até para, inclusive, fazer um scoreboard claro para o nosso time, deixar todo mundo na mesma página, é o aplicativo de Global Home lá do Pódio. Então, entra no Pódio, escreve lá, Nova Central SX, clica lá no link no aplicativo de Global Home, e aí vai aparecer isso para vocês. O link de inscrição, que a pessoa se inscreve para ser lead, e eu fiz uma simulação rápida, eu coloquei o período de um mês, a cidade o escritório de onde eu venho, Aracaju, e coloquei o status de open. Então eu estou vendo todos os leads que caíram esse mês em Aracaju no pódio. A abordagem deve ser realizada em 24 horas depois que o formulário foi preenchido. É recomendado que a abordagem seja feita por WhatsApp ou ligação, e esse é o link do formulário. Quando ele clica naquele link que estava no outro slide, ele é direcionado para essa página. E aí o que eu falo? Entra nessa página, vê lá tudo que tem. Lá tem vídeo, tem fotos, tem relatos de experiência e tem várias perguntas falando do porquê você deve ser host. Isso, no mínimo, vai melhorar o discurso de venda de vocês. Sobre o processo de vendas, a primeira fase é a abordagem. E na abordagem a gente começa com a apresentação pessoal, e aí tem um modelo ali de apresentação pessoal que você pode seguir, o motivo pelo qual você está entrando em contato, e aí agora você já está na fase de qualificação e seleção. Então, na fase de qualificação e seleção, você fala novamente sobre a nossa proposta de valor, você fala o que é Global Home, sobre os benefícios que a gente oferece, os pré-requisitos mínimos que ele precisa para ser um host e as características gerais do voluntário. É por isso que a gente está qualificando o lead aqui. E aí, por fim, você vai validar a conversa, você vai chamar ele no probleminha e falar: você realmente pretende ser host? Você quer ser host? Vamos fazer uma entrevista? Posso explicar mais sobre a ESEC, sobre o programa? É muito importante que você analise todo o seu flow de conversa e adapte os seus argumentos de acordo com o perfil de cada candidato, porque no final de contas é uma venda. E aí, nesse ponto, existem 3 possíveis respostas, que é o sim, talvez e o não. No caso de sim, marque uma entrevista.
alinha a timeline operacional do seu escritório, se você trabalha com high peak, se você trabalha com off peak, explique para ele, por exemplo, tem escritórios que não tem um time de Global Home e é o TL Preparation de IGV que está encarregado de entregar Global Home. Nesses escritórios, o recomendado é que você dê todos os APDs de host do seu semestre lá no mês de setembro. E aí você explica para ele que você está dando APD no mês de setembro e que no mês de novembro você vai estar preparando ele, colocando ele em contato com o EP, e que no mês de dezembro e janeiro ele vai estar realizando a experiência dele de host. E aí, no caso de talvez não, deem uma lidinha para vocês saberem o que vocês podem fazer. E aí, uma vez que recebemos sim do candidato a host, começamos o processo de seleção. O processo de seleção começa com a entrevista. Garanta que você vai fazer uma entrevista bem feita, garanta que essa entrevista é muito boa. Primeiro, porque você vai ter uma retenção muito maior dos seus candidatos. E segundo, porque você vai evitar focaps. Então, retenção de candidato, evitar focap começa na sua entrevista. E para você fazer uma entrevista, tem lá algumas perguntas indicativas no próprio pódio, é só você clicar em um lead e tem lá, tipo, perguntas que você pode fazer um flow de entrevista, tá? E depois da entrevista nós estamos capacitados para responder se o candidato a host estará apto ou não apto para receber o intercambista. O caso em que os candidatos estão aptos, é só você seguir esse flow. Nesse ponto, também a gente pode seguir duas coisas. A gente pode fazer a venda de um perfil, e aí é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas a gente também pode fazer a alocação. Se vocês quiserem fazer a alocação, me chama no probleminha no WhatsApp que eu explico como que funciona. Mas falando sobre venda de perfil, você sabe que ele está elegível para ser host, porque ele já chegou até nessa fase. O que que você vai fazer? Você vai enviar para ele um perfil de EP. E aí, como que você vai definir qual perfil que você vai enviar? Baseado nas respostas que você tem do EP, do Accommodation Form, mais o que você viu da entrevista. O recomendado, no caso de ele receber um EP, é que você envie 3 perfis e você dá um DDL para ele de 24 horas para que ele escolha um EP. Escolheu o EP, upa tudo no pódio, atualiza, linka o perfil de um com o outro, e aí coloca eles em contato com 15 dias, pelo menos, da realização do EP. É importante que você leve o contrato, né, para que ele assine. Eu não sei se vocês trabalham com ClickSign ou se vocês assinam um contrato físico, mas que você tenha, se for físico, na própria indução mesmo de host, no Host Preparation Seminar, você já leva esse contrato, ou um pouco antes também, você leva esse contrato para ele assinar, e aí leva uma cópia, para ficar uma com você e uma com o host. Show? E aí depois upa tudo lá na nova Central ICX, na aba de Preparation do Pod, para deixar tudo auditado. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, falem comigo, a IGV Top 1, meu número, meu e-mail, e vamos lá, galera!